Quem está na linha com a gente é a economista Zeina Latifi. Ela vai tentar explicar para a gente todo esse ruído aí, todas essas notícias envolvendo a mudança na tributação dos combustíveis, a volta dos impostos federais e os impactos disso. Zeina, primeiro quero te agradecer muito por aceitar o nosso convite. É a primeira vez que eu faço uma entrevista com a Zeina, mas te acompanho, leio as suas entrevistas, assisto as suas palestras e gosto muito de acompanhar, enfim, as suas opiniões que são muito lógicas na minha visão. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar entre nós. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigada pelas palavras generosas. Zeina, eu queria te perguntar primeiro assim, a fala do ministro Fernando Haddad é de que essa volta dos impostos federais não é uma volta total, mas parcial, mas essa volta não irá impactar a inflação. E é óbvio que a gente sabe que imediatamente vai ter um impacto no custo de vida. Não tem como gasolina subir, etanol subir e a gente não sentir isso no custo de vida, na inflação. Agora, o raciocínio do ministro é de que, a médio e longo prazo, fazendo isso, preservando a arrecadação de impostos, já que o governo está sob pressão de apresentar um equilíbrio das contas, a famosa política fiscal, âncora fiscal, isso seria um sinal de responsabilidade e de que a médio e longo prazo a gente vai ver o efeito positivo disso. Você concorda? Qual a sua visão sobre essa última decisão dos impostos sobre os combustíveis? Uhum. Bom, é a correção de um erro lá atrás de ter feito essa isenção, né? Lembrando que ainda tem a do ICMS. Hoje tem um debate muito maduro no mundo, no Brasil, enfim, que é o equívoco de você subsidiar ou taxar menos combustíveis fósseis, né, por questões ambientais, e especificamente a gasolina, você está beneficiando quem tem carro não é exatamente a pessoa pobre. Então, não é uma boa forma de usar o recurso público, é um benefício que não focaliza em quem realmente precisa. Então, isso foi feito no governo passado, era necessária essa volta, essa correção, qualquer que fosse o ritmo ali, né, o timing para esse movimento, mas era um ajuste necessário. Gera impacto inflacionário? Sim, mas transitório. Não é que a gente está falando de um processo inflacionário mais sério, né, que exige um cuidado extra do Banco Central. Não, a gente está falando de um efeito que é transitório nos preços e que, via de regra, não é algo que o Banco Central reage. Quer dizer, quando tem alteração de preços que a gente chama administrativa, que não estão associados à lei de oferta e demanda, quer dizer, é uma outra natureza, né? São tarifas que são controladas pelo governo, a política monetária, ela pode pouco, ela, no máximo que pode fazer, por exemplo, aumentou o preço de combustível, ficar de olho, né, monitorar se isso tem impacto na cadeia produtiva, se as pessoas vão sair ajustando os seus preços por causa dessa pressão de custo. Daí sim vira assunto de Banco Central. Então, respondendo a sua pergunta, o fato de ter tido essa reoneração junto com a queda anunciada de preços da Petrobras, atenua o efeito inflacionário? Atenua. Elimina totalmente? Não, mas isso não é algo que eu vejo como um fator a preocupar o Banco Central, né? A não ser que o Banco Central perceba que qualquer que seja o efeito inflacionário, ele está tendo efeitos em cadeia, né? E que no caso da gasolina isso tende a ser mais limitado, diferente do diesel, por exemplo. É diferente a gente falar de uma pressão sobre que a gasolina, que o combustível exerce na inflação, quando você tem um ano inteiro de aumentos no combustível decorrente, por exemplo, de uma guerra da Ucrânia, é diferente de uma situação como agora, que é uma volta de um imposto que já era cobrado anteriormente. Eu acho que é bem colocado. Se a gente estivesse numa espiral de preços, como a gente viu ali no início, um pouco antes, depois com o início da guerra da Ucrânia, e que daí o risco de repasses disso na cadeia produtiva é maior, porque é um movimento mais forte, mais persistente. Sim, eu concordo com você, são naturezas diferentes. Zeina, você falou ainda há pouquinho, né, que o que houve no ano passado, ali no meio do ano passado, foi um erro, né? Essa isenção total da tributação dos combustíveis. A gente sabe que não houve um estudo prévio, houve ali uma ruptura abrupta, ou seja, pararam de cobrar um imposto devido, ou seja, o governo passado preferiu essa ruptura abrupta
a um trabalho um pouco mais moderado. E você disse que isso precisava voltar a ser taxado. O governo sinaliza com isso uma preocupação com a tal da responsabilidade fiscal, né, que foi muito falada, muito citada logo no começo do governo Lula, e essa responsabilidade fiscal, essa sinalização também contribui para que em médio e longo prazo a economia se estabilize e a inflação também se estabilize? É um primeiro sinal. Assim, um ponto que é importante, vou dar um passo atrás aqui, que eu acho que é importante colocar o seguinte: não é que né, eu sou contra ou somos contra a redução de impostos. Imagina, né? Que bom quando tem redução de impostos. É que o que teve ali foi um artificialismo, né, muito preocupado com ambiente de eleições e tal. E aí não tem milagre na economia. Por exemplo, uma coisa que a gente viu, houve ali aquela determinação para a redução do ICMS, que é um imposto estadual. O que muitos estados precisaram fazer é, para compensar a perda de arrecadação, aumentar a alíquota de outros produtos. Então, assim, não tem milagre na economia, né? Como é que você reduz uma ação de um produto que tem um peso elevado e tudo bem? Não, ou alguma medida compensatória tem que ter. E no caso, como eu já coloquei, você estava ali reduzindo impostos justamente de um grupo que não deveria ter esse benefício, ainda mais que a gente está falando de combustíveis fósseis, é uma coisa que deixa o Brasil, destoa o Brasil da realidade mundial, e tem trabalhos que mostram que a gente taxa pouco, na verdade, combustível fóssil. Agora, esse sinal, essa foi uma batalha do ministro Haddad, é um sinal positivo, mas a gente, assim, é muito importante ter clareza que o desafio de arrumar as contas públicas no Brasil vai ser um trabalho para muitos governos e principalmente um esforço para conter o crescimento das despesas obrigatórias, quer dizer, que são previstas em lei, muitas vezes previstas na Constituição, e hoje, em função dessas muitas regras, o orçamento da União ele é muito congelado, ele tem ali mais de 90% comprometido com despesas obrigatórias que crescem meio que automaticamente até, por algum tipo de indexação à inflação, ou porque, no caso, Previdência é um país que envelhece, fez a reforma, é verdade, mas são gastos muito elevados ainda com crescimento forte. Então, é muito importante que, quando a gente pensa em responsabilidade fiscal, tem que ter ali, né, um esforço contínuo e de reformas estruturais que reduzam esse ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Para que isso? Para lá na frente a gente conseguir colher, primeiro, a interrupção do crescimento da dívida pública do país, como proporção do PIB, é claro, porque ela é muito elevada, ela é crescente, ela é cara, e ela, de novo, destoa o Brasil em relação a outros países emergentes. E, obviamente, que é um fator a pressionar a taxa de juros também, né? O investidor que está pondo ali seus recursos para financiar o Tesouro Nacional, para financiar a União, vai pedindo juros mais elevados para cada, né, aumento da dívida a ser refinanciada ou para ser financiada. Então, esse é um ponto importante. Então, precisamos conter o crescimento de despesas para conter o crescimento da dívida pública, de preferência reduzindo. E mais ainda na frente, abrir a redução da carga tributária, que também o Brasil destoa. Então, assim, a gente em vários quesitos aqui, vocês viram que eu fui repetindo, o Brasil destoa, o Brasil destoa. Então, realmente, nós precisamos de reformas estruturais para dar uma arrumada aqui nas contas públicas, de preferência melhorando a qualidade do gasto público, né? Porque muitas vezes a gente tem políticas que não atingem o seu objetivo. Então, fazer reformas é positivo para melhorar a qualidade dos gastos públicos e também, né, melhorar, reduzir o déficit público, ajudar a sanear as contas públicas. O ganho é duplo. Ô, Zeina, a reação do nosso ouvinte, quando a gente fala de tudo isso, e você explica de uma forma muito clara, mas a reação é, puxa, mas a gente não merece um combustível mais barato? Então, vários ouvintes escrevem aqui pra gente, mas a gente não merece diminuir imposto de combustíveis? Porque, na verdade, a sociedade tem esse clamor de diminuir o peso da carga tributária, o peso do imposto no bolso de todos nós. E a gente fala de reforma tributária, recentemente, numa entrevista, você disse que o ICMS caducou.
passou da hora da gente criar um sistema mais simplificado e que lá na frente a gente consiga de fato ver esse peso do imposto no bolso do brasileiro diminuir? É viável? A gente pode acreditar que um dia isso vai acontecer? Então vamos lá. Primeiro que, como cidadã, né, todos nós, assim, a gente quer menos imposto. Não é só do combustível, a carga tributária do Brasil é mais alta do que de países parecidos, né? E, lamentavelmente, não é para financiar gastos públicos de qualidade, que a gente chega e fala, puxa vida, né? Tá aí um dinheiro que foi bem gasto. Em alguns casos, sim, não é que a gente é um desastre total, nós temos algumas políticas públicas que trazem bons resultados. Um exemplo é o SUS. Ah, mas tem muito para melhorar no SUS. Mas funciona melhor o sistema de saúde nosso que em muitos países. Então, temos também algumas coisas que realmente, ainda que não esteja longe do ideal, mas são gastos que valem a pena. Mas, de uma forma geral, a gente gasta mal. O problema não é só o combustível, é tudo, né? Todo o impacto da carga tributária sobre a gente, que às vezes, aliás, via de regra, é muito pouco transparente. Agora, para a gente ter redução para valer da carga tributária, e não nessa linha de, reduziu de combustível, mas os governadores ou o próprio governo tem que aumentar em outro lado para fechar a conta, quer dizer, para não ficar com essa solução de puxadinho, de ter uma coisa estrutural, é que realmente a gente precisaria conter gastos públicos. Porque o gasto público precisa ser financiado pelos impostos, né? Sobre a reforma tributária, só se a gente caminhar nessa simplificação, que no caso aqui eu estou me referindo à reforma tributária dos impostos sobre o consumo, criar o chamado imposto sobre valor agregado, que é a prioridade, entendo, do atual governo, né? Algo para sair este ano. Não vai reduzir carga tributária, mas já vai ser uma mão na roda muito grande para essa simplificação necessária e dar tratamento mais equânime para os diferentes segmentos da economia, porque hoje a gente tem um sistema tributário cheio de exceções e regras diferenciadas que prejudica um, mas beneficia um, mas prejudica o outro. No total, né, no agregado, todo mundo perde. Então, é uma construção. O Brasil, a gente precisa encarar com mais naturalidade essa necessidade de reformas. Uma reforma como essa, da criação do Imposto sobre Valor Agregado, é uma reforma de grande envergadura e que, claro, a ideia é ajudar o país a crescer mais. Crescer mais também aumenta a base tributária e lá na frente a gente pode ter alíquotas mais baixas, né? Porque se o país está crescendo mais, você não precisa ter alíquota de imposto tão elevado, porque a base tributária ela é maior. Eu espero ter respondido aqui, mas de forma alguma não reconhecendo que realmente a nossa carga tributária é muito elevada. É que tem que ter bom senso aí nessas medidas, não tem milagre na economia.